Nação corintiana, tudo bem com vocês? Aqui no Corintianeiro 2.0, Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar sobre Memphis Depay. Pode sair do Corinthians, Corintianeiro? Explica para nós toda essa situação. Yuri Alberto, proposta na mesa do Corinthians multimilionária para o jogador deixar o Corinthians. Quais são os planos? Será que o Yuri Alberto vai sair do Corinthians? E vamos falar também sobre Namens Rights, tá, fiel? O Corinthians pode fechar o ano sem fechar com uma empresa? Vou trazer essas informações para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar aqui nesse vídeo aqui então falando sobre possíveis saídas do Corinthians, tá? Eu já tinha trago para vocês aqui que o Memphis não fecharia o contrato dele no Corinthians antes dele ir embora, porque o jogador, além de estar hoje escolhendo o jogo que ele quer jogar, muita gente metendo o pau no Yuri Alberto, mas esquece de cobrar o Memphis, né? Porque o Memphis já está recuperado e não quis viajar para a Ilha do Retiro para jogar contra o Sport, e que não quis jogar contra o Flamengo, simplesmente não quis. E o Corinthians está de mãos atadas, porque está na mão do jogador. Porque como você vai cobrar um jogador que você está devendo, não é verdade? Pois bem, Memphis está totalmente insatisfeito no Corinthians. Eu já trouxe essa informação lá atrás, mas muita gente começou a me criticar, porque o Memphis é um jogador midiático, né? Então a gente não quer que ele saia do Corinthians. Porque todo jogo que o Memphis joga, a gente espera que ele possa fazer, vamos dizer assim, uma coisa diferente para encher os nossos olhos, né? Para dar esperança para nós, aquele jogador que é diferente. É um jogador que ganha 6 milhões de reais. Se você não esperar algo diferente de um jogador desse, você vai esperar de quem? Então, todo jogo que ele joga, para nós é uma esperança. Eu entendo essa esperança, eu entendo esse sentimento de você, do Memphis dar a volta por cima, porque os números dele são horríveis, tá? Do Memphis dar a volta por cima, do Memphis conseguir fazer partidas, vamos dizer assim, convincentes, né? Que possa aí convencer nós corintianos do que realmente esses 6 milhões vale para o jogador. Mas, fiel, pelo contrário de tudo isso, o Memphis está sim próximo de deixar o Corinthians, tá? O jogador já está estudando propostas, que inclusive já rejeitou propostas do México, já rejeitou propostas do Uruguai, mas não irá rejeitar propostas da Europa, que inclusive tem clube da Europa negociando com o Memphis Depay, tá, fiel? E a multa do Memphis Depay, ela é totalmente, vamos dizer assim, aceitável, tanto para ele como qualquer clube da Europa. Porque hoje estamos falando de 60 milhões de reais, onde apenas 50% é do Corinthians e 50% é do Memphis Depay. Então, pagariam aí, para tirar o Memphis Depay do Corinthians, 30 milhões de reais. É isso mesmo, 30 milhões de reais você tira o Memphis Depay do Sport Clube Corinthians Paulista, tá? E o jogador realmente não quer ficar. Fiel, se você vem da Europa, você não está acostumado, lá na Europa não existe esse negócio de faltar salário, de atrasar direitos de imagem, de atrasar premiações, de dividir premiações, de jogar em 3 dias, não é qualquer jogador que consegue adaptar a rotina do futebol do Brasil. Então, muitas circunstâncias estão acontecendo para o Memphis sair do Corinthians. Corintianeira, você está pegando todas as circunstâncias e está dando uma opinião? Não, estou dando para vocês uma informação que o Memphis, além de não terminar o seu contrato no Corinthians, ele já pode dar adeus agora em dezembro do Corinthians, tá, fiel? Memphis Depay pode sair em dezembro do Corinthians agora por propostas de clube da Europa. Minha opinião sobre isso: não está merecendo ganhar os 6 milhões que ganha. Não tá. Esportes da Sorte está sujeito a pagar 80% de 6 milhões de reais para um jogador midiático. Tenho certeza que lá fora você vai achar um monte de atletas melhor que o Memphis, que vem para ganhar até menos que isso, tá? E joga muito mais que o Memphis. Vou começar por um jogador que nem midiático é um jogador de bastante expressão. Roger Guedes hoje no Corinthians, na minha humilde opinião, renderia muito mais que o Memphis Depay aqui, mas muito mais. O cara faz 40 gols por temporada lá. Vocês acham que ele não viria para ganhar 4 milhões no Corinthians aqui? O Memphis ganha 6. Então é questão de pensar, questão de analisar os fatos, tá? Mas Memphis Depay próximo de sair do Corinthians, tá, fiel? Até dezembro no máximo, o jogador pode deixar o Corinthians. E o mesmo vale para o Yuri Alberto. Fiel, o mercado da bola se aproximando e abrindo lá na Europa, para nós aqui, se eu não me engano, é 2 de fevereiro, tá? Corrijam para mim aí, dá uma pesquisada no Google aí, quando abre o mercado da bola aqui no início do ano. Confirmem para mim aqui nos comentários.
Corinthians já tem propostas, interesses de propostas para Rodrigo Garro, para Breno Bidon. Os principais jogadores do Corinthians são jogadores ativos no mercado, jogadores bons, jogadores que despertam interesse de outros clubes. Principalmente o Garro, que já teve proposta de fora, principalmente o Breno Bidon, que é jovem, que é do jeito que a Europa gosta, em contratar jogadores bastante jovens. O Hugo Souza é outro jogador que está se destacando. Então, vai despertar o interesse de outros clubes. Um clube que está nos Transferban por 41 milhões de reais, possivelmente vai entrar mais 47 do Matias Rojas e possivelmente mais 37 do Rodrigo Garro pelo Tadjeres. Obviamente que o Corinthians vai precisar criar receitas de vendas, né? Já que a gente não sabe para onde foi o dinheiro da Nike, 50 milhões, a gente não sabe de onde foi o dinheiro do Cauê Furquim, porque tudo no Corinthians some hoje, né? É engraçado isso. Então, é óbvio que o Corinthians vai começar a criar receitas de vendas, tá? Eu já vou falar sobre proposta oficial do Yuri Alberto. Aí a gente pega, na época que o Pedro Silveira era diretor financeiro do Corinthians, tá? Ele disse que o Corinthians precisava realizar 180 milhões de reais em vendas e tinha realizado lá na época, eu acho que 70 e poucos milhões. Então, ainda faltava um restante para o Corinthians ter que vender para suprir as necessidades ali do ano, tá, fiel? Então, obviamente que o Corinthians ele não vai medir esforços, isso já trouxe para vocês atrás, para vender Breno Bidon, talvez vai tentar segurar um Rodrigo Garro, porque existe uma torcida por trás que sabe cobrar também. A gente sabe cobrar o nosso clube, porque como assim? O Corinthians está no Transferban, não pagou ninguém, não contratou ninguém, ainda está perdendo seus principais jogadores. Isso não só serve como ponte para outros jogadores falar, opa, peraí, a gente está aqui vivendo guerra financeira. Um mês recebe certo, um mês recebe atrasado, e a gente está perdendo nossos principais jogadores, não vou ficar aqui para brigar para não cair não, vou pegar meu chapéu e vou embora. Então isso serve também de motivação para outros jogadores que não estão sendo negociados sair do Corinthians. Então é importante que o Corinthians crie um planejamento para segurar os seus principais atletas do clube, tá? Pelo menos eu penso assim, é meu jeito de pensar. Mas já temos aí o Memphis Depay negociando e o Yuri Alberto possivelmente também pode sair em dezembro, tá, fiel? Porque tem propostas para o Yuri Alberto de 260 milhões de reais exclusivo aqui do canal do Corintianeiro. O jogador pode sair em dezembro do Corinthians por uma proposta de 260 milhões de reais da Inglaterra, tá, fiel? Ah, Corintianeiro, qual clube é? Cara, tem muito clube lá na Inglaterra, da Premier League, muitos clubes ricos. Eu não sei falar para vocês aqui qual o clube que é, mas no máximo amanhã, estourando amanhã, depois da manhã, eu já trago para vocês aqui qual clube que é. Quando chega informação para mim, fiel, pelo menos eu trabalho assim. A informação ela não chega de forma minuciosa ali, certinho, tintim por tintim, para mim trazer todos os detalhes da negociação. Eu canso de comentar nos meus canais. Quando a informação está muito detalhada, certinha, tintim por tintim, desconfie, porque algo não está certo, tá? Porque a informação chega para as pessoas que são off Corinthians, que não está lá dentro trabalhando todos os dias, ela chega de uma forma rasa, ela não chega de uma forma totalmente contundente, tá? Tem informação que chega, mas tem informação que não. Essa do Yuri Alberto é uma delas. Corintianeiro, tem proposta do Corinthians de 260 milhões de reais, a sinalização, né? Porque o mercado está fechado. Vai oferecer 260 milhões de reais para o Yuri Alberto sair do Corinthians para um clube da Inglaterra. Ponto final, tá? É o que eu estou trazendo para vocês aqui. E possivelmente o Yuri Alberto vai deixar o Corinthians em dezembro. E nada a ver com o que aconteceu no jogo com o Flamengo, tá? Pelo amor de Deus, tá? Isso já é notícia que já tinha 2 dias atrás eu estava esperando se confirmar. Nada a ver com o que aconteceu com o Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo, eu fiz um baita vídeo lá no canal do Corintianeiro, espero que vocês vão lá assistir, defendendo o Yuri Alberto, tá? Criticando sim, da forma correta, não do jeito que estão fazendo com o menino. Se você quiser assistir esse vídeo completo, vai lá no canal do Corintianeiro, porque tem muita informação lá para vocês. Tá bom, fiel? Então vamos falar sobre names aqui no Corinthians, tá? Comentem tudo aí sobre os assuntos que a gente conversou até agora, que eu vou responder todos os comentários de vocês, eu prometo, tá? Vamos falar sobre names rights aqui do Corinthians. Fiel, em algum momento, tá? Só pra gente entrar no assunto para vocês entenderem. Eu falei pra vocês que a Betano estava fechado com o Corinthians. Eu cheguei aqui e falei, ó, cravado, Betano é a nova patrocinadora dos naming rights do Corinthians. Eu cravei pra vocês? Não cravei. Falei pra vocês que a Hypera Pharma poderia fazer uma nova proposta? Sim. Falei pra vocês que o patrocínio Master Esportes da Sorte pode aumentar a sua proposta? Falei também. Como falei também que a melhor proposta na mesa era a da Betano.
Foi isso que eu disse para vocês. Em nenhum momento eu disse aqui que Corinthians estava fechado com empresas dos Names Rights. Em nenhum momento. Só que chega informações para mim hoje que os valores, tá? E eu sempre trabalhei, sempre dei aqui para vocês a minha opinião, que o Corinthians não deveria fechar o estádio por menos de 1 bilhão. Qualquer valor a menos de 1 bilhão seria, para mim, totalmente patético pelo tamanho que o Corinthians é. É só a gente analisar. Hoje os direitos de imagem a gente ganha mais que o Flamengo, o nosso patrocínio da Nike é maior do que a Adidas, que é do Flamengo. A gente tem... o Corinthians é muito grande para você fechar uns naming rights aí por 600, 700 milhões. Porém, se o Corinthians fizer isso, eu vou parabenizar aqui o Osmar Stabile, o Romeu Tuma Júnior de pé. Eu vou fazer esse vídeo aqui de pé. E olha que eu só critico o Romeu Tuma Júnior aqui, porque eu não gosto dele, não gosto mesmo, tá? E o Osmar Stabile tá pisando muito na bola também. O Corinthians pode não fechar os naming rights porque as empresas não estão atingindo o valor que o Corinthians pretende. Então ele pode terminar o ano sem fechar contrato em outubro, tá? Porque segundo informações, estão chegando propostas aí de até 750 a 800 mil reais mensais. Desculpa, tá, fiel? Desculpa, tá? A gente tá falando aqui de valor de milhões, tá? 700 milhões a 800 milhões aí em 10 anos ou 15 anos. Realmente o tempo de contrato aqui eu não sei dizer para vocês. Só que o Corinthians não está atingindo o valor que ele projetou, a sua perspectiva de número de valor que ele aí tem, que ele tinha em mente, a imaginação, para que pudesse chegar para o Corinthians, tá? Então realmente eu não sei a proposta oficial, o valor que ela é. Eu sempre disse que por menos de 1 bilhão, para mim é patético, tá? E que o Corinthians sim estava trabalhando com números de 1 bilhão. Mas possivelmente pode não ter chegado também. Olha, eu estou trabalhando com números de 1 bilhão, mas a empresa pode não chegar a 1 bilhão de reais, certo, fiel? É isso que acontece. Então os números, pela informação que chegou atualizados dos Names Rights para mim, os números hoje que estão na mesa do Corinthians não agradam. Não agradam o Corinthians os números que estão na mesa do Corinthians. Mesmo a da Betano sendo a maior proposta hoje na mesa do Corinthians, o número da Betano não agrada o Corinthians, tá? Para fechar hoje os naming com ela. Não estou falando de patrocínio Master. Patrocínio Master você esquece, eu não tenho informação nova do Master. Estou comentando para vocês sobre os naming rights. Os números aí não agradam o Corinthians e ele pode terminar o ano sem fechar por não agradar os números. Eu volto a repetir. Antes o Corinthians não fechar com nenhuma empresa do que você ir lá e fechar 650 milhões, você ir lá e fechar 700 milhões, que isso é patético. Pelo tamanho do Corinthians, é patético você fechar uns naming rights por 700 milhões de reais. É totalmente patético. Não fecha. Deixa sem, não fecha. Uma hora vai bater uma empresa lá que vai chegar nos números que vocês estão pensando. Ah, não, mas pra gente não perder, vamos fechar aqui a 700. Aí 2 meses depois, chega uma empresa que quer pagar um montante bom, só que você tem uma dívida, você tem uma multa contratual lá de 300 milhões, de 500 milhões, de 800 milhões de reais. Então é mais conveniente você não fechar realmente e deixar para fechar quando realmente aparecer uma empresa. Porque se você não fechar, se você bater a porta na cara, se você dizer não, se saber negociar, essas mesmas empresas vão aumentar os seus valores ou vão chegar novas empresas que já vai ter um valor determinado na mesa, o mais alto, vamos supor, da Betano mais alto lá, não sei, um exemplo, 700 milhões, vai chegar outra empresa já com 700 milhões na mesa. Então a tendência para ela ficar é oferecer mais que isso. Chegando outra empresa oferecendo mais que isso, você cria um leilão. Aí a outra empresa vai querer oferecer mais e por aí vai. Só que o Corinthians é maior, não só na parte esportiva, não só pela sua tradição, pela sua torcida, o Corinthians também é maior também na arte de negociar. Você tem que saber negociar porque você está representando o Corinthians. Você está negociando a empresa que vai colocar o nome da empresa dela no estádio do maior clube do Brasil. E você fechar por 10 anos a 700 milhões de reais é completamente patético. Então não fecha. Não fecha. Porque se vocês terminar o ano não fechando porque o valor não agrada a vocês, eu vou bater palma de pé.
do que vocês ir lá e fechar 650, 700 milhões. Manda esses caras se fuder. Ó, aqui no Corinthians é 1 bilhão e pronto, acabou. Pelo menos eu penso assim. Comente porque eu quero saber sua opinião, mas é informação. O Corinthians pode fechar o ano sem fechar os numbers rights pelos valores não agradar aí a diretoria do nosso Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião. Olha, vão lá no Corintianeiro, tem um vídeo bombando, esse aqui também, aqui no Corintianeiro 2.0, tá? Quero agradecer demais aqui a presença de vocês, que Deus possa abençoar vocês demais. Muito obrigado e vai Corinthians!